Deputada Érica, obrigada mais uma vez a oportunidade de estar aqui do mesmo lado. Representantes sindicais, servidoras e servidoras, a quem tenho o prazer a honra de representar hoje e no nosso dia a dia por meio da assessoria jurídica prestada à FENAJUF, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Poder Judiciário da União e Ministério Público, além de outras entidades sindicais associativas do Ministério Público Estadual, servidores estaduais e Poder Judiciário estaduais. Hoje eu recebi a difícil missão, que é falar sobre a avaliação de desempenho. Eu digo difícil porque, a princípio, me parece algo unânime, inclusive aqui na mesa a gente sabe que é algo que não tem discussão sobre a sua efetividade. Afinal de contas, quem é contra, né? A eficiência, a melhoria dos serviços devolvidos à população, até mesmo ao mérito, que todo mundo gosta de receber. Mas quando a gente olha esses modelos que estão sendo apresentados, a gente consegue perceber uma janela muito perigosa que se abre para instrumentalização do poder, das ferramentas de poder, do assédio, da perseguição. E isso é muito perigoso também, porque se confunde a dedicação, o trabalho em equipe, trabalho desenvolvido em equipe, com situações de proximidade da chefia imediata, com ideologias compartilhadas. Então, isso tudo escancara ainda mais o caráter impessoal e subjetivo das avaliações como estão sendo postas. E simpatia pessoal não é o melhor critério para avaliar ninguém. Então, a gente tem que a imparcialidade e a objetividade deveriam ser pilares desses modelos e não são. E ainda, para piorar, a gente tem a pulverização dos avaliadores. São muitos avaliadores e, com isso, se criam ainda mais critérios subjetivos para efetiva avaliação. No Poder Judiciário, a gente consegue observar que isso se agrava, tendo em vista que as chefias imediatas, em razão da própria estrutura organizacional, ela é exercida por juízes, desembargadores, ministros, ou seja, aquele que tem o poder de avaliar é também quem tem o poder de punir. Então, como a gente poderia assegurar a imparcialidade quando o avaliador também é aquele que vai aplicar a sanção de uma eventual avaliação de desempenho negativa? E como garantir a justiça dessa avaliação de desempenho completamente subjetiva que pode afetar e macular para todo o resto do período a vida funcional daquele servidor? Então, o temor é que o servidor passe a trabalhar para ser avaliado e não para devolver uma prestação de serviço adequada à sociedade. Por quê? Porque a gente sabe que a criatividade e o senso crítico vão passar a ser deixados de lado. E isso acontece em razão desse assédio avaliativo. E esse assédio, quando ele é utilizado como instrumento do Estado, ele é particularmente cruel. Né? Afinal de contas, o avaliado, ele sequer tem a quem denunciar uma avaliação negativa, porque ele está em constante avaliação. E isso fere também o Estado Democrático de Direito, porque a estabilidade é o que garante a denúncia de irregularidades cometidas pelas chefias, e tirar esse instrumento do servidor é realmente, eu acho que é o maior atentado ao Estado Democrático de Direito. É por isso que a FENAJUF se manifesta contra esses modelos que buscam ser aplicados, e, se implementadas, essas avaliações elas teriam que ser fundamentadas, auditadas. O servidor e a servidora precisariam de ter acesso integral a essas avaliações. A imparcialidade ela é o coração da justiça e da moralidade administrativa. Então, a gente tem muita preocupação com o modelo que está sendo demonstrado, essa falta de objetividade, a falta de imparcialidade e, principalmente, a retirada de direitos como a estabilidade, que são o grande pilar do serviço público. E a reforma administrativa ainda traz aquele discurso muito sedutor, né, que a gente observa aí, como muito bem disse o João.
o prêmio, a gente dar prêmios para quem devolve a maior quantidade de produção, e isso, esse discurso de modernização, que é, na verdade, muito perigoso. Afinal de contas, a gente sabe que a estrutura pública ela é sucateada. Então, falta investimento em tecnologia, falta investimento em capacitação pelo poder público ao servidor, falta a melhoria da ambiência e o servidor acaba saindo de culpado em eventual análise de deficiência na prestação do serviço público. Então, isso é muito perigoso, porque é como se a gente avaliasse um carro pela sua eficiência, sua velocidade, sem analisar a pista por onde ele percorre. Então, vou encerrar minha fala dizendo que essa discussão de avaliação de desempenho, ela não deve ser só ética, não deve ser só técnica, desculpa, ela deve ser ética, ela deve ser política. E ela toca a própria segurança institucional da administração. Porque o servidor que teme ser avaliado injustamente, ele não é livre nem para inovar, nem para denunciar irregularidades. A avaliação mal desenhada, ela não melhora o serviço público, ela intimida e premia somente a máquina de obediência que o servidor vai se tornar. E ela não busca a eficiência, somente o silenciamento. Muito obrigada.